Pensa rápido. Você está andando na rua e uma pessoa vem na sua direção. Antes mesmo de ela dizer oi, seu cérebro já fez umas 10 leituras. É homem ou mulher? Parece amigável? É confiável? Qual a emoção no rosto dela? Deixe um like e se inscreva no canal para ajudar a gente e vamos continuar com o vídeo. Tudo isso acontece numa fração de segundo. É quase mágico. Um julgamento instantâneo, um preconceito, uma primeira impressão formada antes mesmo que você tenha tempo de pensar sobre ela. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de ver esse julgamento acontecendo? De espiar o exato momento em que seu cérebro fica em dúvida entre duas opções? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje, e sobre o cientista que está na vanguarda dessa descoberta, o Dr. John Freeman, um neurocientista da Universidade de Columbia, em Nova York, que desenvolveu uma técnica quase telepática para entender como a gente forma nossas impressões sobre os outros. Então, quem é esse cara? O Dr. John Freeman não é um cientista comum. Ele é o diretor do Laboratório de Neurociência Social Cognitiva de Columbia, em Nova York. E já ganhou prêmios importantíssimos por suas contribuições transformadoras para a psicologia. O que o move é uma pergunta central: como o nosso cérebro constrói nossa percepção social? Como ele pega pistas visuais, como o formato de um rosto, e as conecta com estereótipos, emoções e traços de personalidade que a gente já tem guardados na nossa memória? A pesquisa dele se divide em algumas áreas principais, mas todas elas giram em torno de entender essa nossa capacidade quase instantânea de ler as pessoas. A primeira grande área é a percepção de faces. O rosto humano é, para o nosso cérebro, a fonte de informação social mais rica que existe. Em milissegundos, a gente extrai de um rosto a identidade, o gênero, a raça, a emoção, a atratividade e até mesmo se a pessoa parece ser dominante ou digna de confiança. O laboratório do Dr. Freeman estuda como os circuitos neurais do nosso cérebro fazem isso de forma tão rápida e, muitas vezes, sem a nossa consciência. E é aí que a coisa fica ainda mais interessante, porque essa percepção não é neutra. Ela é influenciada por uma vida inteira de experiências e, claro, por estereótipos. Se um rosto tem traços que culturalmente associamos à feminilidade, podemos julgá-lo como mais confiável. Se um rosto tem traços associados a um determinado grupo étnico, estereótipos ligados àquele grupo podem ser ativados automaticamente. O trabalho de Freeman mostra que essa conexão entre a aparência de uma pessoa e os nossos preconceitos é muito mais profunda e rápida do que imaginamos. Ok, você deve estar pensando, isso é interessante, mas como ele estuda isso? Ele coloca as pessoas numa máquina de ressonância magnética e vê o cérebro acender? Sim, ele também faz isso. Mas a técnica mais genial e famosa que ele utiliza é muito mais simples e, ao mesmo tempo, incrivelmente reveladora. O nome dela é mouse tracking, ou, em português, rastreamento do mouse. É aqui que a mágica acontece. Imagina que você está sentado na frente de um computador para um dos experimentos dele. No centro da tela aparece o rosto de uma pessoa. Nos cantos superiores você tem duas opções, digamos masculino e feminino. Sua tarefa é simples: clicar na categoria que você acha que o rosto pertence. Fácil, né? Mas o truque não está na sua resposta final. O truque está no caminho que o ponteiro do seu mouse faz até chegar lá. Pensa comigo. Se você vê um rosto que seu cérebro identifica imediatamente e, sem dúvida nenhuma, como masculino, o que você faz? Você move o mouse numa linha praticamente reta e rápida até a palavra masculino, certo? Agora, e se o rosto tiver traços ambíguos? Um homem com feições mais delicadas ou uma mulher com um maxilar mais proeminente? O que o Dr. Freeman descobriu é fascinante. Nesses casos, a trajetória do mouse muda. A pessoa começa a mover o mouse, talvez na direção de uma categoria, mas aí ela hesita. A trajetória faz uma curva atraída pela outra opção
antes de finalmente chegar na resposta final. Essa curva, Dan, é ouro puro. Ela é a manifestação física de um conflito mental. É o seu cérebro, em tempo real, travando uma pequena guerra. Parece masculino, mas tem algo de feminino. Deixa eu pensar. Ok, vou decidir por masculino. O mouse tracking captura essa hesitação, essa competição entre duas representações mentais. Ele torna visível um processo que até então era completamente invisível. E isso se aplica a tudo. Ele usa essa técnica para estudar preconceito racial, mostrando como o mouse de um participante pode ser momentaneamente atraído pela categoria ameaçador ao ver o rosto de uma pessoa negra, mesmo que o participante conscientemente não se considere racista. Ele estuda como percebemos a orientação sexual de alguém, ou até mesmo como escolhemos um candidato político baseado na aparência. As implicações disso são gigantescas. O trabalho do Dr. John Freeman não é só uma curiosidade acadêmica. Ele nos ajuda a entender as raízes do preconceito em decisões críticas do dia a dia. Pensa num policial que precisa decidir em uma fração de segundo se alguém é uma ameaça. Ou num recrutador de RH olhando dezenas de fotos de perfis no LinkedIn. As pesquisas dele nos dão uma janela para os vieses inconscientes que guiam nossas ações. E ao entender como esses processos automáticos funcionam, a gente ganha a primeira ferramenta para, quem sabe, começar a combatê-los. No final das contas, o Dr. John Freeman nos mostra que cada clique, cada movimento da nossa mão pode contar uma história profunda sobre os cantos mais escondidos da nossa mente. Obrigado por ter assistido até aqui e se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para ajudar a gente a continuar criando conteúdos assim.